Química orgânica é importante para a prova do Enem? Claro que sim. Dentro da química orgânica, nós temos vários tópicos que são relevantes para essa prova. Identificação de grupos funcionais, nomenclatura das funções orgânicas, isomeria, reações orgânicas, sim. Tudo isso são tópicos muito importantes para quem vai fazer uma prova como essa. Nós vamos para a vinheta e daqui a pouco nós conversamos um pouco mais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química Concurso. Você pré-vestibulando, você professor, você estudante de Química que me acompanha, pensou que eu não ia postar a aula, né? Na semana passada foi a Semana das Humanas, né? E das Linguagens e Códigos, então deixei os estudantes, né? Os pré-vestibulandos, mais à vontade dentro desse ponto. Mas nessa semana é a semana da ciência da natureza. Ah, sim. Então a aula que eu não postei na semana passada vai ser essa semana e mais uma de brinde, digamos assim. Hoje nós vamos trabalhar orgânica, alguns tópicos importantes que eu falei no início do vídeo. Vamos trabalhar questões, vai ser uma aula um pouco mais extensa. Então fique atento para não perder nenhum detalhe. Já pegue o seu material, o seu lápis, sua caneta, tá, papel, caderno, para você poder anotar as devidas importantes dicas que eu vou colocar aqui para você. Teremos também uma aula de Química Geral no decorrer dessa semana, sim. Vou postar uma outra aula, uma aula de Química Geral e finalizar, tá, com uma aula de Físico-Química, que serão as dicas finais para quem vai fazer a prova nesse ano tão difícil que nós tivemos esse processo de pandemia. Quem está ainda estudando, quem está dentro do canal, quem está fora, estudando no seu cursinho, em casa, de uma forma geral, meus parabéns. Foi um ano difícil, mas você será recompensado, sim, com a sua aprovação. Você, que é um estudante de Química, que me acompanha aqui, isso também vale para você e todos os outros, tá bom? Caso você queira algum tópico, tá? Faça como alguns alunos estão fazendo, deixe o seu comentário. Se isso, deixe seu comentário, peça o tópico que eu vou com certeza atender. Já deixa o seu like aqui, já se inscreva no canal. Isso, como sempre, né? Aquela coisa que eu sempre falo, ajuda demais o canal a crescer. Eu estava na última vídeo tão empolgado e tal, até falei, senta o dedo no like. Isso é importante para o canal, tá legal? Bom, vamos fazer a transição da tela para que a gente possa começar a resolver, para que nós possamos começar a resolver as questões, tá? Então vamos lá, vamos fazer a transição da tela. Já estou na questão agora e eu vou começar. Eu não vou, esse vai ser uma aula que eu vou passar logo direto, tá certo? Eu não vou fazer nenhum processo de edição, porque realmente nós temos aí muitas coisas nessa semana, que é uma semana que antecede a prova de ciência da natureza, então eu estou assim um tanto que numa correria, tá? Então consegui esse tempo para gravar e vou conseguir mais tempos para deixar essas aulas aí disponíveis para quem está estudando, tá bom? Desde já agradeço o carinho, as inscrições e vou deixando também aquele abraço para você logo de cara, ok? Então vamos lá, olha só, gente. Nessa questão, você está percebendo que é uma questão, você já observa logo que você tem a função extra, né? Não só o Enem, como muitas outras questões e vestibulares, concursos de modo geral, eles gostam muito da função extra. Talvez pela questão da reação de esterificação. Eu acho que eu já comentei aqui em outros momentos. Mas vamos resolver a questão, tá? E vamos trabalhar ponto a ponto do que seria relevante para uma prova. Tá? Tem mais de duas questões, hoje uma aula extensa, né? Eu coloquei 6 questões e vamos trabalhar. Eu já estou aí com 3 minutos de gravação e agora eu vou acelerar no que tange resolver as questões, ok? Eventualmente vou voltar aqui, eu vou dar uma sumida na tela para poder aproveitar mais o espaço, tá? E se for preciso um comentário, alguma coisa assim, eu volto para a gente trocar essa ideia. Então vamos resolver a questão na íntegra agora, tá? Então vamos lá. Olha só. Quando a gente lê a questão, a gente percebe, tá? Que tem aí, ó. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Entre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5, CO2, CH2, CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir, tá? Então veja só. Eu já vou mudar a cor da minha caneta aqui, colocar uma caneta azul. Deixa eu só pegar aqui
aqui, que é para ficar mais espaço ainda visível. Vou pegar aqui a minha caneta azul para a gente começar. Olha só. Pessoal, ele fala assim, o ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio de reação de esterificação são. Pessoal, eu friso muito isso em sala de aula, vou colocar aqui, a reação de esterificação. Eu falo muito, comento muito, eu acho que você não pode deixar de saber isso, tá? Que toda vez que você tem um álcool, tá? Mais um ácido carboxílico, ou vice-versa, isso aqui produz justamente, tá, um éster. E também, pessoal, produz água, tá? Isso é o que nós chamamos de esterificação. O processo contrário à esterificação, nós chamamos de hidrólise. Se eu pego um éster e coloco em água, essa água vai quebrar esse éster no seu álcool e no seu ácido carboxílico original, da hidrólise, tá? Isso é o que nós chamamos de reação de esterificação. Então, isso aqui, bom, é uma reação de esterificação. Vou colocar aqui. Isso aqui é a reaçãozinha de esterificação. Ok? Muito bom. Então, veja. Como é que eu sei o ácido de origem e o álcool? Quando você pegar a reação, né, na verdade, quando você pegar o éster, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai observar as duas extremidades, principalmente essa que tem a carbonila. Essa que tem a carbonila. Esta parte aqui, ó. Essa parte que tá aqui, digamos aqui, vou botar bem aqui, ó. Bem aqui, um tracejado. Muito bem. Certo? Então, deixa eu ajeitar aqui. Esta parte aqui, ela vem justamente do ácido carboxílico, tá? Ela vem do ácido carboxílico, essa parte aqui. Vou botar uma linha. Ela vem do ácido carboxílico. Ok? Então, quando você pega qualquer éster, a parte que encontra-se, tá? Em que se encontra a carbonila, ela vem justamente do ácido carboxílico. Olha só, então aqui é o ácido carboxílico. Ácido carboxílico. E aqui vai gerar justamente o nosso álcool. Colocou em água, é o processo de quê? Hidrólise. Tá? Água 2O, nosso processo de hidrólise. É o processo de hidrólise. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter a origem, ó, nós vamos originar o ácido carboxílico de origem, ó. Ok? E dupla O, OH. Mais quem? O nosso álcool. Eu vou escrever assim para ficar mais fácil de você visualizar, ó. Quem é o álcool? CH2. Deixa eu diminuir para dar na mesma. Ó, mais, vou colocar aqui, ó. Mais CH, ou melhor, OH. CH2, CH3. E nós temos aqui o ácido benzoico, o ácido benzoico, o ácido benzoico, tá? E o etanol. O ácido benzoico nós temos aí, ele pode ser chamado também de fenilmetanólico, tá? Então, no processo de hidrólise é o inverso da reação de esterificação. O contrário seria o ácido benzoico mais o etanol, daria justamente a nossa reação de esterificação. Tá legal? Ok? Então aí, para essa primeira questão, nós temos aí a resposta como sendo de cara a letra A, né? A letra A, o ácido benzoico, e ele pede assim, o ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são respectivamente o ácido benzoico e o etanol, tá? Resposta da questão, letra A, e a gente já passa para a segunda, mas antes eu só fazer um comentário que reação de esterificação, bem como a hidrólise, é importante que você tenha isso em mente, tá? Caiu o éster, e muitas vezes essa função éster, ela cai, não só na prova, não caiu somente na prova do Enem, mas em outras provas de concurso, talvez porque ela abranja não somente a parte de função orgânica, como também a parte de reação, no caso de esterificação e de hidrólise. Alguém pode estar me perguntando, sério?
Como é que seria o nome desse éster aí em questão? Esse éster, aproveitando já para puxar um pouquinho para a nomenclatura, ó, o éster aqui, que é esse, vou colocar para você o nome dele. Legal, aqui, ó. Nosso éster. C dupla O, CH2, CH3. Esse éster, você vai dar o seguinte nome a ele, ó. Benzoato, benzoato de metil ou metila, tá legal? Benzoato de metil ou metila seria o nome do nosso éster em questão. Tudo bem? Beleza? Vamos partir para a nossa próxima questão. Tá? Eu não vou fazer corte, não vou fazer edição, porque hoje eu estou, digamos assim, um pouquinho mais relaxado, então acho que dá para a gente resolver de uma forma bem tranquila essa questão rapidamente. As questões. Essa é uma questão da FATEC, Faculdade de Tecnologia, mas que não é uma questão que você deve ignorar. As questões do Enem, eu já conversei com vocês em outras vezes, apesar dela ter uma puxada contextualizada para muitos aspectos, dentro da química orgânica, assim como da fisicoquímica, ela já tem uma pegada para algumas questões mais tradicionais, tá? Então vamos ver aqui essa aqui, ó. O amor, tá? O amor é química, tá? Olha aí uma questão romântica. O amor é química. Mão suando, coração palpitando, respiração pesada, olhar perdido. Esses sintomas são causados por um fluxo de substâncias químicas fabricadas no corpo da pessoa apaixonada, tá certo? Hoje eu resolvi uma questão também que falava sobre a química do amor, tá certo? Na verdade foi agora à tarde. Entre essas substâncias estão, veja, eu vou sumir aqui, tá? E a gente já volta. Tá aqui as substâncias, tá certo? Ele pede a função química comum às substâncias anteriormente mencionadas, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos identificar todas as funções que estão aqui presentes, tá? Todas elas, nós vamos identificar. Então, olha só, pegando aqui a dopamina, o que é que você tem na dopamina? Uma amina, né? Amina, que é amina, tá legal? É uma amina, certo? Deixa eu ver aqui, ainda temos a função fenol. E está localizado bem aqui no anel aromático, ó. Função fenol. Tá? Fenol, fenol. A outra também é fenol. E nós temos novamente aqui, tá? A função amina, ó. Amina. Todas as duas são aminas primárias. Função amina. Aqui nós temos, ó, o outro fenol, ó. Amina cíclica aqui também. Aí você vem aqui para epinefrina, ó, álcool. Hidroxila ligada a um carbono saturado, identifica o álcool. Tá? Álcool. Outro, novamente apareceu quem aqui? O fenol. Novamente apareceu o fenol. Tá? Novamente o fenol. Muito bem. Continuando, né? Opa, olha só, apareceu novamente aqui o quê? Amina, só que agora é uma amina secundária, né? Amina secundária. Amina secundária. Nós temos ainda aqui, tá? Na norepinefrina, outra vez o amina. Amina primária, tá? Amina primária. Primária. Aqui também, amina primária, ó. Enfim, onde tiver NH2 é primária. De novo apareceu aqui, ó, fenol. Aqui álcool. Né? Olha só, de novo, amina secundária aqui, ó. Amina secundária. Tá legal? Bom, a questão em si, ela pede assim, a função química comum às substâncias anteriormente mencionadas é comum, o que está presente em todas, né? Vamos olhar aqui. Cara, você vai olhando aqui, ó, fenol está presente aqui, fenol está presente aqui, fenol está presente aqui, ó. Fenol não está presente aqui, ó. Então já não é ele, né? Não pode ser ele, tá? Ele está presente aqui, fenol está presente aqui, ó. Mas não está presente na feniletilamina. Não está. Mas a gente consegue observar que, no caso, a amina está presente aqui, ó. Primeiro, a amina está presente na serotonina, a amina está presente na epinefrina, não importa se é primária ou secundária, mas é amina, tá? A norepinefrina tem amina e finalmente aqui na
etilamina, nós temos também amina. Então, o que significa que a nossa resposta para essa questão aqui é a função amina. Fazendo aí uma revisão sobre grupamentos aí funcionais, né? A intenção inicial aqui dessa aula de hoje é trabalharmos justamente nomenclatura, identificação de grupos funcionais, determinando pedidos, e também a parte de reações orgânicas, que vai ter logo na segunda parte. São 6 questões, eu estou aqui na segunda questão, vamos para a terceira, tá bom? E ainda vou trabalhar aí mais uns outros tópicos à medida que eu for falando, eu vou dando uma dica aqui e ali, tá? Continuando aqui, tá? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos dar uma. Eu acho que essa aqui dá para ficar aqui, ó. Ele fala assim: o acebutolol pertence a uma classe de fármacos utilizados no tratamento da hipertensão. Na verdade, está aí. Tá? Então, a mesma coisa, olha, estão presentes quais funções, tá? Presente quais funções. Então, vamos observar aqui as funções presentes novamente. A gente observa aqui, ó, de novo, ó, amina, no caso é uma amina secundária. Nós temos aqui, ó, o álcool, um álcool, né? Como esse álcool está ligado no carbono secundário, ele é um álcool secundário. Bem aqui, ó, nós temos o que? Um éter. Aqui, ó, função. Nessa aqui, ó, função aparece. Função aqui, ó, cetona. Cetona é só a carbonila. Já observe que aqui eu tenho um nitrogênio ligado a uma carbonila. Isso é a função amida. Tá? Função amida. É interessante nós destacarmos umas ou outras funções aqui, ó. Não confundir o aldeído, ó. Não tá aqui, não tá nessa questão, mas eu vou colocar o aldeído, que é C dupla OH, com um ácido carboxílico. Parece, mas não é, né? Ó. Ácido carboxílico. Mais embaixo. Vou botar aqui do lado. R, C dupla O, OH é um ácido carboxílico. Toma cuidado também quando você tiver, ó, esse composto aqui, ó. X, um radical de carbono ligado a um halogênio. O X é um halogênio, né? Um halogênio. E aí você tem a função aleto orgânico. Tomar cuidado para não confundir com esse aqui, ó. Que é o aleto de acilar. X é um halogênio, cicloro, flúor, bromo, não tem problema nenhum. Tá? Então aí você tem funções aí que são parecidas, mas não são iguais, são bem distintas, inclusive. Tá? Então aí nós temos aí as funções que são interessantes, que aparecem mais. É claro que tem outras funções, mas essas funções são as que mais aparecem. Tudo bem? Ok? Então olha só. Estão presentes na estrutura do acebutolol, né? Acebutolol, as seguintes funções, tá? Então vamos lá. O que é que nós temos aí? Na letra A, éster. Nós temos éster? Não, já? Tchau. Tem éster. Amida tem? Tem. Amida tem. Alqueno. O que é um alqueno? É quando tem. É um alceno. É uma cadeia carbônica com a ligação dupla. Não tem, né? Isso aqui é um aromático. Não vai entrar como um alqueno, um alceno. Amida tem? Tem. Amida tem. Cetona tem? Tem. Cetona tem. Éter tem? Tem. Éter tem. Não tem é éster. Álcool tem? Tem. Amina tem? Resposta a letra C. Bora encontrar o erro das demais. Tá? Ó, de novo aqui, alqueno. Não. Certo? Aí você tem na última, ó, fenol. Não, nós não temos fenol. Tá? E nem aldeído aqui. Ok? Então, resposta da questão C de coração. Tudo bem, gente? Então, vamos continuar. A questão 4, eu já trago aí uma questão que tem a parte de reações orgânicas, tá? Na última questão eu coloco mais que é uma questão que já engloba mais as outras funções, as outras reações orgânicas, tá? Então vamos resolver essa. A questão 4 e 5 são questões do Enem, que eu vou colocar a diferença entre a ozonólise e a oxidação enérgica, tá legal? Eu vou dar uma sumida aqui, daqui a pouco a gente volta, tá legal? Vamos nessa. Pronto. Gente, às vezes eu tenho alguns vícios de ficar falando, né, repetidamente algumas frases, tá legal, isso, aquilo, outro, eu tenho que melhorar isso. Enfim, vamos lá. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório, na síntese de aldeídos e cetonas. Tá? Então ele já está dizendo que... Olha, interessante, eu estava inclusive comentando isso hoje em sala de aula, tá legal? Comentando isso hoje. Deixa eu até falar aqui. Algumas questões, principalmente as questões de reações orgânicas do Enem,
ela traz já na sua própria questão a resolução da questão. Isso, ele traz a dica, ele traz o exemplo como você proceder. Não é sempre, mas isso acontece. Então fique atento, tá? Eu vou mostrar aqui nessa questão. Ó. Então ele já está dizendo que a ozonólise produz o quê? Aldeídos e cetonas. Ele já está falando. As duplas ligações dos alcenos são clivadas, quebradas pela oxidação com o ozônio em presença de água e o zinco metálico. Tá? Então, presença de água, ozônio, água, zinco metálico. Tá? E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto que ligações duplas terminais monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. O que ele está querendo falar em ligações duplas, tá? Dissubstituídas, tá? E monossubstituídas. Vamos ver. Olha só, gente. Deixa eu dar aqui um norte para vocês aqui. A ozonólise ela vai acontecer em alcenos, vai acontecer em alcenos, tá? A ligação dupla ela se quebra de uma forma bem simples, bem trivial. Não vou colocar o mecanismo. Não vou botar o mecanismo, tá certo? Mas eu vou colocar bem aqui a dicasinha. Ele já colocou aqui, já mostrou que formou dois aldeídos. Você vê que esse aqui é um carbono primário e esse aqui é um carbono primário. Correto? Tá vendo aí? Ok? Na verdade, é um carbono secundário esse aqui, desculpem. Você tem um carbono primário e um carbono secundário. Claro aí? Toda vez que você tiver carbonos primários e secundários, esses carbonos primários e secundários dentro da ozonólise, eles vão originar justamente aldeídos, tá? Sempre. Tá? Então, mas aqui aparece uma dica melhor. Olha só. Aí eu vou traduzir o mono e o dissubstituído. Veja que esse aqui é um carbono secundário, mas esse aqui é um carbono terciário. Quando você pegar esse tipo de questão na ozonólise, o que é que você vai fazer? O carbono secundário, sempre na ozonólise, o carbono secundário, ele origina um aldeído. Fosse primário também. Ele não dá a dica completa, porque este carbono é um carbono terciário. Os carbonos terciários na ozonólise, eles originam cetona, tá? Então, essa era a dica. Então, observe aqui, se nós puxarmos aqui, esse carbono secundário, ó, ele é S, ou melhor, ele é COH dupla. Ó. Bem aqui, ó, C. Então, veja, ligações duplas, ó, duplas dissubstituídas originam cetona. Ligação dupla está aqui, ó. Dissubstituída é justamente o carbono terciário. Por quê? Porque aqui substituíram os hidrogênios por grupamentos de carbono. É um carbono terciário. E no caso que ele está colocando monossubstituída, originam aldeídos, é justamente o nosso carbono secundário, tá certo? Então aí, ó, eu substituí um dos dois hidrogênios por um grupamento CH3, ó. Monossubstituída, carbono secundário. Dissubstituída, carbono terciário. Correto? Então fica aí a dica. Ele não coloca aqui, exemplificando a questão, né? Não dá aqui o carbono terciário, mas ele fala no texto. Então, se você tivesse essa atenção maior, assim, se você tivesse visto, analisado aí com um pouco mais de calma, né? Tivesse um pouco de perspicácia, você ia encontrar isso aí. Então, o que é que acontece aqui? Vamos lá. Essa parte aqui, ó, e o nosso a parte do aromático, vou colocar assim, é um carbono secundário. Logo, ele vai originar bem aqui um aldeído. Ó. É o benzaldeído. Benzaldeído. Já essa outra parte aqui, perceba, ó, 1, 2, 3 carbonos, ele vai originar a propanona. 3 carbonos, ó. 3 carbonos aqui, ó. Pronto. É a propanona. Ou a acetona, né? Propanona. Também conhecido como acetona. Correto? E aí você vai para a questão e marca aí
de boa, a letra A de amor, tá legal? Então tá aí mais uma questãozinha resolvida, já uma questão de reações orgânicas. Lembrando que aqui eu estou falando, estou dando uma aula de dicas, tá? Só colocando esse detalhezinho aqui, tá bom? Esse aqui foi um exemplo, não tem nada a ver com essa estrutura aqui não, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo, mas esse aqui que eu estou colocando, né? Eu sei que na estrutura original, às vezes eu deixo passar pequenos detalhezinhos, ó. Eu sei que aqui na estrutura original, ah, você tem bem aqui, coloquei um exemplo ali, deixa eu esclarecer, porque pode ser que alguém fique com dúvida. Então aqui o que é que você tem? Você tem um anel aromático, né? Mas que funciona como se fosse o radical, né? É o radical. Eu não quis desenhar para não gastar muito tempo, mas deixa eu colocar direitinho para você. Bom, tá aí, ó. De qualquer forma, foi substituído um hidrogênio por um radical. Nesse caso da questão, é o radical fenil. Ok? Muito bem. Então vamos passar adiante. Mais uma questãozinha. Questão de número 5, né? Hoje a aula está um pouquinho extensa, mas ela está bem suave, bem light. Nessa questão, ele já traz aí uma oxidação enérgica, tá legal? Uma oxidação enérgica, certo? Uma oxidação enérgica. E a oxidação enérgica, ela não difere muito nos produtos, nos produtos, não estou falando mecanismo, tá? Por favor, em relação aos ozonóides. Muito, tem uma diferença sim. Primeiro que lá na ozonólise é ozônio, zinco e água. Aqui, ó, permanganato de potássio, tá? Que você pode representar assim, concentração de oxigênio, é oxigênio nascente. É um reagente, é um agente oxidante forte, muito empregado, tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenilpropeno, tá? 1-fenilpropeno, né? 1-fenilpropeno, ilustrado na figura, o permanganato de potássio é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos, tá bom? Geralmente isso aqui, tá bom? Vem assim, ó. Permanganato de potássio, KMnO4, aquecido em meio ácido. Geralmente vem um ácido sulfúrico. É assim. E aí o que é que acontece? A dica, muito parecido lá lá na ozonólise. A diferença é que o carbono, aqui eu vou colocar carbono, o carbono secundário aqui e o carbono terciário também vão ter importância dentro dessa reação. O carbono secundário aqui, ele não vai produzir aldeído como produz na ozonólise. Ele vai passar direto para um ácido carboxílico. Só essa é a diferença. Carboxílico. E o carbono terciário continua originando uma acetona, tá? Uma acetona. Então, perceba que aqui é secundário e aqui é secundário. Logo vai se quebrar aqui e irão originar dois ácidos carboxílicos, tá? Um deles é o que tem o grupo aromático, né, ó, é o C-O, é o ácido benzoico ou fenilmetanoico. E você tem, do outro lado, o ácido acético ou ácido etanoico. Tá aqui, ó. Ok? Ó, um carbono, dois carbonos, se transforma em ácido etanoico. Aqui, este carbono, que vai originar a carbonila aqui, juntamente com o aromático, que vai originar o ácido benzoico. Então, a nossa resposta também para essa questão é uma aula cheia de amor, da letra A, né? Ácido benzoico e ácido etanoico é a resposta para essa questão. Muito bem? Nós vamos para a nossa última questão, no que tange reações orgânicas. Essa camisa está grande, eu acho. Do que tange reações orgânicas. Né? Veja a diferença. É claro que é muito grande. O universo de reações orgânicas é grande. Nós temos reações de adição. Você que está estudando, lá embaixo tem uns vídeos, dê uma procurada, e tem reações de adição, se eu não me engano. Eu não lembro se eu fiz as reações de substituição, acho que não. Mas eu estou colocando aqui para você ver duas reações que são importantes, que são a reação de ozonólise e a reação de oxidação enérgica.
ok? Elas são muito importantes, elas aparecem tanto que vocês estão vendo duas questões aí que foram do Enem em relação a elas, tá? Mas, antes de fazermos a última, eu quero só dar um note bem, uma observação bem importante aqui, tá legal? Em relação às reações de oxidação. Quando você tem um álcool, é a dica minha para a aula de hoje, tá bom? Primário, e acontece uma oxidação, álcool primário. Um álcool primário é quando a hidroxila está ligada num carbono primário. E você promove a ele uma oxidação, ok? Ele vai evoluir para aldeído, e na sequência para ácido carboxílico. Essa é a sequência de oxidação dele, tá? Deixa eu subir aqui. E ácido carboxílico. Eu falo muito do vinho, né? Em sala de aula. Como assim, Sérgio? Ora, quando você abre um vinho, falando um vinho bom, tá? Um vinho mesmo, tá? Não é sangria. Você tira a rolha, o que acontece? Você não coloca a rolha se você pretende beber o vinho. Por quê? Porque vai acontecer a oxidação, uma boa parte da oxidação vai acontecer e vai deixar o vinho com um sabor mais frutado. Mas é claro que se você mantiver esse vinho aberto, na verdade, durante muito tempo, o álcool que está nele, vai se transformar em ácido carboxílico. No caso, o etanol vai virar vinagre, né? É por isso que não se deve deixar uma garrafa de vinho aberta. E o contrário dele, ou seja, o processo inverso aqui, o processo inverso é uma redução. E a redução a gente representa com o aumento da hidrogenação, tá legal? É uma redução. E aí, o segundo note bem é que se eu tiver um álcool secundário, eu não quero me estender muito, porque a aula já está extensa, já está um pouco grande, já estamos aí com quase meia hora de aula, mais de meia hora, tá? Então, a oxidação dele aqui origina direto uma acetona, tá? Acetona. Não sofre mais, acetona é a oxidação máxima. E o processo inverso é a redução. Tá legal? E aí a gente mata mais uma questão com mais uma dica. Álcool terciário. Não acontece oxidação de álcool terciário. Tá legal? Não existe oxidação de álcool terciário. Nossa última questão, nossa sexta questão de hoje, e é uma questão aí da PUC de São Paulo. Ela fala o seguinte, ó. A partir do etanol, aí no centro da história, podemos obter muitos compostos orgânicos, como por exemplo o eteno, né? Esse aqui é o 3. O que mais ele coloca aí pra gente? Na verdade, aí não é o eteno, né? Vamos só. Podemos o eteno, né? Que aí é C2H4, na verdade. Eteno, né? C2H6. Eu vou já organizar isso aí. O acetato de etila, o etanol e o etano. Ah, não, tá aqui o etano, né? Então, tá etano, tá aqui, né? Aí, tá aqui o eteno, não tinha visto. Ok. Então, aqui é o acetato de etila, esse aqui, né? Acetato de E aqui, né, é o nosso etanol. É um aldeído. E aí a gente pede assim, ó, os processos indicados por 1, 2, 3 e 4 são respectivamente reações de, olha só que interessante, importante saber disso aqui, saber olhar uma questão, né, identificar se ela é de adição, redução. Olha só, então veja assim, ó, é um álcool, tá? É um álcool. O álcool, eu acabei de falar, ó, nesse processo 1 aqui, ele está indo de um álcool primário, ó, para um aldeído, né? O etanol é aldeído. Logo, isso aqui é um processo de quê? De oxidação. Então, 1 é oxidação. 1, oxidação. Acabei de falar nisso. Acabamos de falar realmente. Aí você observa
a questão aqui que eu também vou pular para o 4 logo, que está bem visível aqui, que é uma coisa que você já matava de cara. Por quê? Porque é um éster. Aqui é um éster, né? Então, se você tem um éster e um álcool, você vai promover uma reação de quê? De esterificação. Né? É uma reação de esterificação. E você já aí já mata praticamente a questão. E esses outros dois, Sérgio? Olha, se eu pegar bem aqui, ó, CH3, ó. Olha aí, ó, CH. Tem aqui, ó, OH. Vou escrever assim. É, ó. O que é que eu tenho aqui tirando? Eu tiro água, né? É uma desidratação. Quando eu desidrato isso, retiro água, o que é que eu formo? CH2 dupla CH2. É o eteno. Então, essa reação número 2 aqui é uma reação de quê? É uma reação de desidratação. E se a gente observar esse 3 aqui, você percebe que o grau de hidrogenação aumenta, né? Foi o que eu falei lá adiante, que o contrário da oxidação, o aumento do grau de hidrogenação, nós temos uma redução. Uma redução. Então você observa nessa questão, o primeiro, ele pede os processos 1, 2, 3 e 4 são respectivamente 1, olha, aí você já eliminava só com 1, ó, que é a oxidação, você já tirava esse, já tirava esse, já tirava esse, ficava só A e B. 2, desidratação. Aí, olha, faz aí você já matava, né? Porque não tem hidrólise aí, né? Já tira, tem uma esterificação, uma redução. E uma esterificação é a resposta da nossa questão, a letra A. Hoje foi uma aula cheia de ar, cheia de amor, digamos assim. Tá certo? Uma aula feita aí com todo carinho para vocês. Que a gente trabalha aqui, a gente faz aqui no Química Concurso. Tá? Essa semana foi um pouco corrido. Eu estou aí nessa, digamos assim, empreitada rumo à preparação dos meus alunos, de vocês que também estão aqui. Óbvio, vocês também são meus alunos, né? Então a gente está trabalhando aí o máximo para que você possa fazer uma boa prova nesse final de semana, uma boa prova do Enem. Né? Essas foram as minhas dicas aí de Química Orgânica. Tem muitas outras aulas no canal. Você dá uma assistida, meu cabelo inclusive está grande, né? Tem até que mandar cortar. Você dê uma assistida nas outras aulas, deixe as suas dúvidas, o seu comentário, como eu digo sempre, eu atendo se eu puder, tá? Se eu puder, não, na verdade eu vou atender, né? Às vezes demora um pouquinho, mas eu vou atender, certo? Você também pode falar comigo lá no direct, no Instagram, mas eu prefiro que seja aqui no YouTube, porque aqui quando você comenta, curte, tá certo? Se inscreve, o YouTube entende isso. As pessoas estão gostando do vídeo e disponibiliza para mais pessoas poderem ter acesso, né? O que é importante, né? Na democratização da informação, que é um dos grandes pontos do canal que eu falo para vocês, né? Se você olhar a descrição, tem um pouquinho falando sobre mim e qual é o intuito do canal. Tá? Levar informação para quem precisa, para quem quer aprender. Eu faço tudo para quem quer aprender. Então hoje resolvemos 6 questões, foi uma aula extensa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aquela mesma coisa que eu sempre falo, que eu falei no início, tá? Senta o dedo no like, deixa essa curtida, seu comentário, indique e compartilhe esse vídeo para quem precisa. Vou ficando por aqui, deixo para você um abraço, mesmo e a gente se vê na próxima aula. Quando vai ser? Eu acho que eu vou postar amanhã, tá? Mas ativa a notificação para receber essa postagem. Ou você não, vai ser amanhã possivelmente nesse horário, ou depois, no mais tardar, quinta-feira eu devo estar postando, certo? E é de geral, é de quinta geral. Um abraço para vocês, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau!